A nossa mensagem, o título dela é Um Chamado para Refletir o Caráter de um Deus Vivo. Um chamado a refletir o caráter de um Deus vivo. Quando nós olhamos para o Salmo 115, existe uma afirmação muito importante. A afirmação de que Deus, se vocês escutarem esse ar-condicionado, ele vira aqui e faz... Viu, Stefan? Aí por isso que dá esse barulho no... O Salmo 115, ele faz uma observação, uma afirmação importante a respeito dos idólatras. O Salmo 115 diz que Deus amaldiçoa os idólatras, tornando-os semelhantes aos ídolos que eles adoram. Deus, então, ao amaldiçoar a idolatria, faz com que o idólatra se torne semelhante ao ídolo que ele adora. Ou seja, você, meu irmão, se torna parecido com aquilo que você crê, que você espera e que você adora. O Antigo Testamento, ele afirma, por diversas vezes, que os pagãos, eles seguiam ídolos mudos, que são nada mais que frutos da imaginação deles. Ou seja, eles retroalimentavam um sistema. Como é que funcionava? Eles criavam ídolos, segundo o coração deles. Esses ídolos que eles criavam, segundo o coração deles, era fruto da imaginação. E eles, então, criavam coisas parecidas com o que eles queriam. E, no fim das contas, eles se tornavam parecidos com aquilo que eles criavam. E, à medida que eles se tornavam parecidos com aquilo que eles criavam mais e mais coisas parecidas com eles. E aí virava um sistema fechado, onde você cria algo que você adora e você adora algo que você cria. No fim, quando eles cultuavam, eles apenas reproduziam padrões autocriados, padrões humanos. E eles olhavam para aqueles padrões que a imaginação deles criou e tornava aqueles padrões milagrosos. Como, por exemplo, a gente teve recentemente, ontem, foi o dia de uma santa aqui no Brasil que o pessoal achou a imagem de escultura dela dentro do rio. E aí, ao achar dentro do rio, já divinizaram e disseram que teve um milagre, e aí criaram uma história, e disseram que essa história... E aí eles criaram todo um pano de fundo para aquilo ali, e então ergueram um ídolo imenso no nosso país, um altar gigante, uma igreja gigante, para aquele ídolo que eles projetaram, como sendo o subproduto daquilo que eles acharam no rio. Então eles projetaram esse ídolo, que é fruto da imaginação deles. Por isso esses deuses são deuses mudos, deuses mortos, porque são deuses que são nada mais consequência do que eu sou. Eu não crio nada além de uma imagem, de um espelho que eu enxerguei. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala. Adorar deuses mortos, deuses mudos, não produzem nada além de olhar no espelho. Por isso que adorar o Deus vivo, servir ao Deus vivo, vai produzir em nós uma semelhança para aquilo que nós adoramos. Adorar um Deus que é maior do que nós, nos torna maiores do que nós mesmos. Nos projeta para uma experiência muito maior do que a existência meramente animal. Nós somos e temos biologia animal, mas nós somos seres transcendentes. Nós transcendemos a existência animal na qual nós estamos. Somos biológicos, somos materiais, mas nós temos almas que alcançam a eternidade. E quando nós adoramos um Deus que não é produto da nossa própria mão, mas nós adoramos um Deus que é maior do que todas as coisas do universo, automaticamente nós passamos então a refletir o caráter de um ser muito maior do que só matéria. Por isso nós adoramos um Deus vivo. Por isso que essa adoração produz uma experiência que nos edifica para além de nós mesmos. Nos faz ter acesso a algo muito maior do que a nossa imaginação.
Porque as coisas que o homem não viu, o ouvido não ouviu, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não existe absolutamente nada na criação que se assemelhe a Deus, no sentido de que limite Deus a uma experiência visual, limite Deus a uma experiência auditiva, limite Deus a uma experiência de toque. O nosso Deus, ele é um Deus muito superior a todo esse universo. Então nós adoramos e conhecemos e buscamos algo que é muito superior a qualquer objeto da imaginação humana, ou da capacidade humana de perceber. Por isso, adorar e servir esse Deus produz em nós edificação. No entanto, irmãos, o nosso Deus, diferentemente de qualquer outro ídolo criado pela mente humana, o nosso Deus, que não é um ídolo, é um Deus verdadeiro, o nosso Deus é um Deus comunitário. É um Deus que nos apresenta uma experiência de comunidade para edificação. Não é um Deus de experiência individual. A adoração ao nosso Deus, portanto, é uma adoração comunitária. A edificação é um subproduto da relação com Deus e com os irmãos. Eu cresço espiritualmente como consequência da minha relação com Deus e com os meus irmãos. Eu sou edificado pela fé cristã, quanto mais eu me relacionar com Deus e com os meus irmãos. Não há crescimento espiritual e edificação sem relacionamento comunitário. Ah, mas eu adoro a Deus do meu jeito. Você não adora a Deus, você adora um ídolo que você criou. Não, mas é o Jesus Cristo que eu adoro da Bíblia. Sim, mas esse Jesus Cristo da Bíblia vai levar você à vida comunitária. Ah, mas eu não concordo. Então você criou alguma coisa diferente da Bíblia. Então o Deus que você adora não é o Deus bíblico. Porque o Deus bíblico vai me levar a uma adoração comunitária. É isso que a gente precisa entender. Por isso que a gente não entende que aqui a gente tem que pintar de preto, colocar umas luzes escuras e fazer com que todo mundo fique com experiência pessoal, fazer aqui uma música, aqui um worship bem assim para você ficar pensando, tal. Não, porque a gente não entende que isso é culto. Essa experiência não é uma experiência de culto, é uma experiência emotiva. A experiência de culto ela é comunitária. É eu cantando junto com os irmãos, eu olhando para a cara do meu irmão, eu olhando para a banda olhando para uns para os outros, e a gente tendo essa experiência como povo. Isso, irmãos, é fantástico de refletir. Porque em uma cultura cada vez mais egocêntrica e egoísta, aquilo que a fé cristã produz de fato, quando aviva os corações, tem se tornado cada vez mais raro. E isso me leva até a temer e tremer diante de Deus. Porque nós percebemos que cada vez mais tem ficado raro a verdadeira e profunda experiência cristã. Porque se você hoje não se sente mais conectado a uma comunidade do que antes, a sua fé cristã está se esvaindo. Porque essa fé te conecta a pessoas. E pessoas são um meio de graça maravilhoso de Deus. Quantas vezes você já não deve estar abatido e você teve uma conversa com um irmão? Estou falando irmão, estou falando aquela pessoa que fica falando o que você quer ouvir. Estou falando um irmão preocupado com você. E talvez o cara até puxou tua orelha. E aquilo te fez bem. Será que não teve aquele momento que você estava em casa meio abatido, sem querer, e simplesmente não tinha nada para você na igreja, você simplesmente veio, ficou sentado ali na frente conversando. Conversar ali com o seu Manuel, ele foi contar as histórias das viagens dele. Né, você dá uma risada aqui, uma risada ali e tal, e depois a dor passou. Olha que coisa maravilhosa. A angústia foi reduzida. Olha que coisa grandiosa. É a vida comunitária. Como é bênção de Deus isso. Isso é o nosso Deus agindo. É sobre isso, irmãos, que Paulo vai falar nesses próximos capítulos. Ele mostrou nos capítulos anteriores que a igreja estava copiando relações de divisão por orgulho e status social. Depois, o comportamento de homens e mulheres estava copiando costumes mundanos. E agora ele vai mostrar como é que então o serviço comunitário, o serviço do
culto a Deus, do culto cristão, como o serviço do culto cristão acontece. Como é que acontece o culto? Como é que acontece o serviço sacerdotal cristão? É isso que a gente precisa entender. E isso, irmãos, é reflexo do que nós acreditamos sobre Deus. É isso que Paulo vai mostrar para a gente. Se nós formos uma igreja de performance artística, tem igrejas que são igrejas de performance artística. O que a gente vai ter é solistas fantásticos aqui. Aí a gente vai ter pregadores aqui, porque está aí aquela performance. E a gente vai ter aqui guitarrista. É uma coisa assim. Igreja de performance. O Deus é performático. Se nós formos uma igreja empresa, a performance vai ser comprada. Profissionais para melhor atender ao teu desejo. Você vai ter recepcionistas contratados, todo mundo paramentado, uma coisa bem assim, clube de alto nível, espaço VIP para o povo, os que têm um maior dízimo. Agora, irmãos, o nosso Deus, se o nosso Deus não é performance artística, o nosso Deus não é empresa, dinheiro, se o nosso Deus é o Deus da Bíblia, que tipo de comunidade ele produz? Que tipo de culto ele produz? Isso é fantástico. Isso é maravilhoso de se descobrir. Porque você vai perceber que o culto cristão, conforme as Escrituras nos ensinam, é uma experiência incomparável em termos de qualquer outra experiência capaz de ser produzida pelo pensamento humano. Isso é que deve ser o nosso maior objetivo no culto cristão e na vida de igreja. Ou seja, a igreja de Cristo deve ter um formato de culto, vida comunitária e serviço que reflete o caráter de Deus. É isso que a gente deve buscar. A unidade do povo de Deus não se dá apenas porque esse povo segue padrões morais juntos. Entenda o seguinte: a unidade do povo de Deus não se dá como consequência desse povo se juntar para seguir os mesmos padrões morais. Tu torce para quem? Para o 13, e tu, 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 para o Campinense. Então tu é para o lado de lá, eu sou para o lado de cá. A gente pensa que unidade cristã é todo mundo que segue a mesma doutrina. Então, vamos botar nas caixinhas, calvinistas de um lado, arminianos de outro. Agora a gente vai dividir. Puritanos de um lado, neopuritanos de outro, neocalvinistas de outro. Ou seja, eu vou dividir por meio do pensamento. A gente pensa que unidade cristã é subproduto de uma percepção de padrões. Mas a unidade do povo de Deus é algo que deve fluir da comunhão de cada indivíduo com o caráter de Deus. Não flui de padrões, flui de comunhão com Deus. A comunhão do povo é subproduto da comunhão com Deus. Um Deus que produz comunhão uns com os outros. Agora, quando alguém não está comprometido com Deus, ele não deve ter comunhão conosco. A Bíblia ensina isso claramente. Pastor, fulano de tal não quer obedecer a palavra está dizendo que ele tem que ir para a direita, ele não quer ir para a direita. A gente faz o quê? Nada, meu irmão, vamos disciplinar. Vamos desligá-lo do corpo. Não há unidade com pessoas que não querem ter unidade com o caráter divino. Então é óbvio que existem padrões que, ao serem seguidos, eles vão produzir unidade. Por quê? Porque são pessoas que querem obedecer a Deus. Quando a gente provoca uma disciplina eclesiástica na igreja, o que é que a gente está dizendo? A gente está declarando, essa pessoa não quer mais caminhar conosco. Ela não quer mais caminhar obedecendo a palavra do Senhor. Então, se ela não quer caminhar obedecendo a palavra do Senhor, ela não vai caminhar com a gente. Não tem como. Essa pessoa está querendo ir para Caruaru, a gente quer ir para João Pessoa. Como é que a gente vai andar junto agora? Não tem como. São pessoas caminhando para direções opostas. Se nós queremos obedecer o nosso Deus, nós queremos ter comunhão com o nosso Deus, nós devemos então respeitar os padrões do que nosso Deus determinou. Comunhão com Deus.
depende de obediência a Deus. Ou seja, quando cada membro do corpo busca profunda comunhão com o Senhor, o resultado será uma unidade produzida no relacionamento comunitário. Sabe quando você tem comunhão profunda com essa igreja? Se essa igreja for bíblica. Sabe quando você tem comunhão profunda com esse povo dessa igreja? Quanto mais comunhão com o Senhor você buscar. Ah, eu tenho comunhão só com um pedaço dessa igreja. Eu gosto só de 10 amigos meus que eu tenho aqui dentro. O resto eu não gosto. Então você não está em comunhão com Deus. Porque quanto mais em comunhão profunda com o Senhor você tiver, mais você vai sentir que esse povo é o seu povo. Esse então é o resultado da comunhão. A experiência da união flui da medida que todos servem ao mesmo Deus triuno. A unidade cristã não é a uniformidade de um grupo de pessoas que obedecem aos mesmos padrões sociais das Escrituras. É resultado de um desejo de servir ao Senhor e ser capacitado por Ele para o serviço que Ele quer executar em nós e no mundo. A operação dos dons na igreja é a manifestação visível do caráter divino em comunhão com um povo obediente ao Senhor para a realização da missão de edificação de si mesmos e pregação do Evangelho da paz. Os dons operam na igreja como uma maneira de manifestar visivelmente o caráter divino em comunhão com esse povo. O chamado de Cristo nos chama a uma responsabilidade. É a responsabilidade comunitária. Isso inclui e exige uma consciência clara de como esse caráter de comunhão que Deus tem, Deus é um Deus comunal, Deus é um Deus de comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que esse caráter dessa comunidade trinitária exerce impacto sobre os dons que Ele concede à igreja. Quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos servir com o caráter de Deus. Nós servimos ao nosso irmão como Cristo serviria a ele. Nós fazemos na nossa comunidade o que Cristo faz em nosso meio. Então entenda uma coisa, meu irmão, não espere vindo um anjo do céu, ou Jesus ressurreto na sua frente, para você ser alcançado por uma necessidade. Entenda que Deus vai fazer isso através de um irmão em Cristo. Deus vai fazer isso através de alguém que serve a Deus, alguém que tem compromisso com Deus. Essa pessoa irá alcançar você, essa pessoa irá impactar você, essa pessoa será a materialização da bondade de Deus na sua frente. É assim que funciona. Certa vez eu fui aconselhar uma pessoa e ela disse assim: Deus não me ama. A pessoa estava com pensamentos suicidas. E a pessoa disse assim: Deus não me ama, pastor. Aí eu disse: eu tenho certeza que Ele ama você. Não, pastor, Deus não me ama. Eu disse: eu sou a prova de que Deus ama você. Porque eu saí da minha casa, deixei de fazer o que eu estava fazendo, porque eu sabia que você precisava de ajuda. E eu vim te falar do Deus que me ama e que ama você. Por isso que Deus te ama. Porque Deus me fez vir aqui falar isso para você. Eu sou a materialização do amor de Deus por você. Então não venha dizer que Deus não te ama. Porque se Ele não te amasse, eu não estaria nem aqui para falar isso para você. Isso é o amor de Deus. Isso é o compromisso divino. A materialização da bondade de Deus agindo em nosso meio. Só aqui, irmãos, que o meu tablet não está me ajudando. Nem meu celular também está me ajudando. Vamos lá. Vamos até onde ele der aqui. Não tem para carregar ali o bicho não. Por fim, é importante entender que a igreja torna o caráter de Deus visível em sua vida comunitária, de profunda comunhão e serviço mútuo em amor. A partir desses pensamentos, nós vamos então
pensar no que Paulo está afirmando nesse texto aqui para nós. Primeiro ponto, do verso 1 ao verso 3, nós vamos perceber as tentativas que o povo tem de manipular o poder de Deus. Do verso 1 ao 3, as tentativas que o povo tem de manipular o poder de Deus. Como eles vinham de um culto pagão, como eles vinham de um culto centrado em ídolos, o relacionamento de idolatria que eles tinham com aqueles ídolos, na realidade é o relacionamento de manipulação mesmo. Eu manipulo o ídolo. É assim que funciona, gente. Essa ideia de que eu vou pagar a promessa, isso é manipulação. Você está dizendo para aquele falso Deus, você está dizendo para ele o quê? Olha, se você fizer a minha vontade, eu faço uma para você. Isso é manipulação, é negociação. E normalmente a idolatria é assim, você quer usar o poder daquele Deus que você criou a seu favor. Então ele vai exigir de você algo que você deve fazer para oferecer a ele. E quando você oferecer isso a ele, ele vai te devolver como benefício. Então é uma relação de negociação. Então eu uso o Deus que eu criei para meu benefício. Eu uso o Deus que eu criei para meus projetos pessoais. E quando aquelas pessoas haviam se convertido do paganismo para a vida cristã, eles começavam então a querer manipular Deus para seus benefícios pessoais. Foi registrado, historicamente, algumas orações imprecatórias que alguns faziam. A oração de maldição de Anás e Caifás. A oração de maldição contra os inimigos. Então era aquela coisa, eu tinha inimigos. Eu queria que aqueles inimigos fossem prejudicados. Então eu fazia orações imprecatórias em nome de Jesus para amaldiçoar aquela pessoa que eu não gostava. Era um pouco da relação que alguns desenvolviam com Deus. Eu quero ser capacitado pelo Espírito Santo para eu poder ter capacidade de pronunciar maldição contra os meus adversários, contra os meus inimigos. Você já deve ter visto aí gente em igrejas evangélicas fazendo orações imprecatórias aí para derrubar os inimigos. Você vai ver quem zombou de mim, vai ver minha vitória e vão rastejar pedindo perdão. Você já deve ter visto músicas falando disso. Você já deve ter visto músicas de vingança, músicas de exaltação de uma batalha pessoal, de uma vitória pessoal. E aí isso é tentativa de manipulação do poder de Deus para benefício próprio. Isso não é mover do Espírito Santo. E do verso 1 ao 3 o que nós temos é isso. É essa visão equivocada a respeito da manipulação, como se o poder de Deus pudesse ser manipulado. Abram lá Atos capítulo 8, verso 9. Atos 8, 9. Nós temos uma história muito parecida aqui. Quando o pagão, ele percebia o poder de Deus, a reação normalmente era essa aqui. Olha só. Havia naquela cidade, Atos 8, 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas. E deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, o cara se converteu. Mas olha só, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ele olhava e dizia: caramba, que poder, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca fiz essas mágicas que eles estão fazendo. Nunca fiz isso. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles.
tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aí eu já expliquei sobre isso numa outra pregação, não é óbvio de eu explicar agora, certo? Mas a gente vai ver um pouquinho disso um pouco mais adiante. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também para mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele diz: tem como eu virar uma franquia também do seu poder? Passa para mim, para eu poder também passar para os outros. Eu quero participar disso, eu quero também ter esse poder para mim. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Pedro foi bruto, né? Pedro era paraibano. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrepende-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Olha só como é o pagão, quando se converte, ele tem a tendência, então, de carregar os padrões daquilo que ele vivia para dentro do culto cristão. Então você vai ver gente por aí dando dízimo porque quer ser abençoado, gente por aí fazendo oração ou obedecendo a Deus porque quer prosperar, ou o evangelho da prosperidade que ensina que se você for bonzinho, Deus vai fazer você prosperar financeiramente. Vai cuidar de você e dar tudo que você quer, tudo que você precisa. Essa relação comercial com Deus acontecia na igreja de Coríntios e eles estavam então praticando no culto. Quando Deus fornecia dons espirituais, alguns então pegavam esses dons para dizer: agora eu vou usar o dom para fazer o que eu quero fazer dentro da igreja, para meu benefício pessoal. Entenda uma coisa: Deus não está interessado em te dar vitória para seu benefício pessoal. Se Deus quiser curar você, é para a glória dele. Se Deus quiser salvar você, é para a glória dele. Se Deus quiser tirar você de onde você está, é para a glória dele. Se Deus quiser tirar essa enfermidade que você tem, é para a glória dele. Se Deus quiser transformar qualquer pessoa da sua vida, é para a glória dele. Tudo o que ele faz não é para seu benefício, é para a glória dele. E você é consequentemente beneficiado pela glória de Deus. Então Deus não é um ídolo que você manipula. Deus não é um ser que você pede a Ele, ora para Ele fazer o que você quer. Usando o poder de Deus para seu benefício, usando os dons de Deus para a sua própria vontade. Deus não é o seu ídolo. Não é esse o compromisso de Deus com a sua santa vontade. E aí do verso 4 ao verso 6 a gente vai ver que Deus, Ele é o ordenador de tudo que Ele doa de seu poder para nós. Quando Deus dá o poder dele para nós, é porque Ele está nos comissionando a fazer a obra dele. Ele não nos dá o poder dele para meu crescimento, para que eu use o poder dele como escada. Não é esse o objetivo divino. Deus não me dá dons e talentos para que eu use como escada para crescer na vida. Por isso que eu falo com os jovens, os que são seminaristas ou que querem num futuro próximo, talvez, trabalhar ministerialmente, ou que querem ser futuros pastores, até os que ainda nem são seminaristas. Cuidado com a profissionalização da fé. Ser pregador do evangelho não é uma profissão para você ganhar dinheiro. Ser pastor de uma igreja não é um lugar para você ter o seu sucesso. Não é um lugar para a sua realização pessoal. Pelo contrário, você muitas vezes vai ser traído, esquecido e deixado de lado, mal compreendido e muitas vezes você vai ser humilhado. Então você precisa entender que se você quiser procurar realização pessoal no ministério, você vai ter que negociar a mensagem da cruz. Se você quiser visibilidade, você tem que negociar a mensagem da cruz, porque o mundo não quer o evangelho. A maioria das igrejas e dos crentes não querem mais o evangelho. Eles querem uma mensagem palatável, eles querem uma mensagem que possa alcançar aquilo que o ego humano deseja. Então, se eu quiser ser fiel ao evangelho, eu vou despertar raiva de pessoas, vou despertar a ira de pessoas. Se o meu compromisso for salvar os homens, eu vou dizer assim como Pedro: esse teu dinheiro é para a tua perdição.
Já aconteceu de pessoas chegarem e oferecerem ofertas aqui em nossa igreja, mas, pastor, eu queria que você me abençoasse aqui no meu 50º, 100º casamento. Não, meu irmão, não faço isso não. Então não vou dar oferta. Beleza, pode seguir sua vida, com sua oferta, com seu dinheiro. A gente não precisa disso aqui não. Se eu fosse como Balaão, eu tinha dito, beleza, a obra precisa, meu irmão, manda aí, eu vou abençoar você agora. Mas não é negociado. O poder não é meu. O dom não é meu. Eu administro algo que não me pertence, pertence a outra pessoa. Essas ovelhas aqui não são minhas, pertence ao Senhor. Eu administro algo de um terceiro. Eu sou apenas um servo. O dom que Ele me dá, e o dom que Ele lhe dá, meu irmão, é para serviço dos outros, não para seu engrandecimento pessoal. Hoje, para a glória de Deus, para a graça de Deus, o ministério com surdos, hoje, se você for um intérprete de Libras, você pode trabalhar profissionalmente com a interpretação. Se você quer aprender a ser intérprete de Libras aqui na igreja, porque você quer uma vida profissional, você está caminhando pelo caminho errado. Aqui na igreja não é profissão, aqui na igreja é ministério. Se você pode fazer bem feito, faça, porque se você faz para o mundo o melhor, por que você não faz para a igreja o melhor? Faça. Mas não motive o seu aprendizado da interpretação em Libras para ser um profissional, para ganhar dinheiro. Porque tem pessoas que para ganhar dinheiro, trabalha 200 horas por semana, mas se você for pedir para o cabo interpretar aqui, o cabo, não quero. Mas peraí, o dom foi dado para que você fosse utilizado por Deus para abençoar a vida do surdo. Agora que você está sendo financeiramente abençoado, você não quer? O que está acontecendo? Que esse seu dinheiro seja para a sua maldição. É isso que a gente está vendo aqui, em Atos. Porque se Deus te deu um dom para que você seja abençoador, se Deus me deu uma inteligência, uma capacidade de ler a palavra, se Deus me deu uma compreensão e tudo que eu aprendi na vida me ajuda a ler a Bíblia com mais clareza, com um dom de ensino da palavra, esse dom não é para eu ficar rico. Esse dom é para enriquecer a muitos, com a graça. Esse dom não é para me enriquecer. Esse dom é para tornar rico outros, pela graça de Deus. Se você tem capacidades que Deus te deu, dons e talentos que Deus te deu para usar aqui na igreja, não é para ter o benefício. Não é para você usar para seu engrandecimento pessoal. É para manifestar a glória, a multiforme graça de Deus. E é isso que nós vemos então. Do 4 ao 6, Deus ele ordena, doa o seu poder para nós, para nos mover segundo a vontade dele. Vamos então, irmãos, ver aqui o texto. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 3. Ele diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então o que nós percebemos é que a preocupação de Paulo é dar a devida informação para que os crentes com a devida informação possam experimentar do ordenamento de Deus na vida deles. Entenda uma coisa, crente, sem conhecimento da palavra você não vai viver vida cristã correta. Hoje pela manhã eu conversei com um dos que vão ser batizados. Aí eu disse assim, se você quiser ser um cristão verdadeiro, aprenda a palavra. A palavra, irmãos, continua sendo a base de uma fé saudável. A maioria dos cristãos hoje, eles são cristãos incapazes de conhecer, são cristãos desnutridos espiritualmente. Sabe o que é um cristão desnutrido? É um cristão que não tem conhecimento bíblico. O cara engole qualquer heresia e bobagem que é dita a ele. Ele não tem capacidade e maturidade, ele não tem fortaleza orgânica espiritual que ajude ele a lidar com as heresias que tentam penetrar no sistema imunológico dele. Ele não tem solidez para que esse sistema imunológico dele consiga combater heresias. Tudo que ele engole, toda bactéria que ele engole, adoece ele não sabe nem que está doente.
porque ele não tem capacidade bíblica, ele é desinformado. Aqui na nossa igreja nós temos uma luta e uma batalha para ensinar a Bíblia em todas as áreas da vida. Você quer aprender a ser homem para a glória de Deus, venha para a reunião dos homens. Você quer aprender a ser mulher para a glória de Deus, venha para a reunião das mulheres. Hoje de manhã começou o projeto Ana, para falar sobre a maternidade. A gente tem projeto de paz, a gente tem escola cristã, para ensinar as crianças sobre uma cosmovisão cristã. A gente tem a nossa escola bíblica dominical ensinando teologia, a gente tem as pregações, eu expondo verso a verso, livro a livro. Nós temos aqui oportunidades das mais diversas para você ter conhecimento bíblico, mas tem crente que só vem no domingo. E o cara quer ser forte espiritualmente, não, você é fraco. Tem gente que só vem no domingo e ainda quer ser liderança. Como é que eu vou pegar um cara que não tem capacidade biológica e espiritual de suportar nada, porque ele é uma pessoa desinformada, e vou botar o cara para pregar aqui na frente? O cara não participa de quase nada. O cara não vem para outras reuniões. Você não vê aquela sede presente nele de aprender. Mas eu já li 200 livros. Você pode ler 5.000, meu irmão. Mas a comunhão dos santos é o lugar mais maravilhoso para você aprender, para você crescer. Tem gente que só chega atrasado no culto. Às vezes só vem no culto, e quando vem no culto só chega atrasado. Todas as coisas que fazemos na igreja é para informar você. As músicas são informações cantadas, as orações são informações clamadas, a pregação são informações declaradas. Tudo são informações. Paulo está preocupado com a forma como eles estavam vivendo a vida cristã desinformada. E Paulo então diz: irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A maioria das igrejas hoje estão provocando, estão praticando ações terríveis em nome dos dons espirituais. Coisas às vezes ridículas. O cara dando pirueta lá e dizendo que é o mover do Espírito. O cara se debatendo no chão e dizendo que é o Espírito Santo que está movendo ele. Coisas às vezes meninices, molecagens em nome do Espírito Santo. E já aqui já acontecia isso. E Paulo já chega e diz assim: olha, eu não quero que vocês vivam uma vida cristã desinformada. O nosso slogan como igreja é uma igreja que estuda a palavra, para que a gente não seja uma igreja desinformada, meu irmão. Para que a gente seja uma igreja que conhece a palavra, que vive a palavra, que se move pela palavra. O verso 2 ele diz: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então, quando nós não éramos crentes, o que nos movia eram as idolatrias desse mundo, a moda, a política, a cultura, os costumes, as vaidades. Nós éramos movidos e éramos arrastados pelas massas desse mundo, pelos ídolos mudos, que só faziam reproduzir militantes de suas causas. Nós éramos movidos e ficávamos igual a todo mundo. Você já percebeu que hoje se prega tanta diversidade que o povo está ficando tudo igual? Já perceberam que hoje, essa moda de pintar o corpo, todo mundo está virando um gibi. É impressionante. Eu quero ser diferente, mas fica igual. Todo mundo quer ser diferente, mas fica todo mundo vestindo as mesmas roupas. Já perceberam isso? Eu quero ser diferente, eu sou livre, eu sou o que eu quiser. Aí no fim das contas fica todo mundo igual. Aí o cabelo agora é com risca aqui, aí todo mundo fica com risca aqui. Não, o cabelo agora é espichado para cima, aí todo mundo fica espichado para cima. Já perceberam que é assim? Você não é você é uma massa. Uma massa que segue os ídolos mudos dessa geração. A gente é levado por ventos de doutrinas e costumes. E aí Paulo está dizendo, quando vocês eram idólatras, vocês eram levados e movidos por essas coisas, você ficava igual a todo mundo, vocês praticavam o que todo mundo praticava, vocês viviam o que todo mundo vivia, mas não é mais assim. Paulo está então trazendo para dentro do culto que o que estava acontecendo aqui? O povo estava então trazendo para dentro do culto os costumes mundanos, os costumes pagãos. E Paulo está dizendo, não, o mover do Espírito Santo
não vai assemelhá-los ao mundo, vai diferenciá-los do mundo. Vai produzir em vocês transformação. E vocês vão gerar um movimento oposto ao mundo. Enquanto o mundo segue ídolos mudos, e entenda isso, irmãos, ídolos mudos. Eu introduzi na mensagem esse conceito. O conceito do ídolo mudo é um ídolo que não produz absolutamente nada, senão o que eu quero que ele produza. Então, no fim das contas, quando eu adoro o ídolo mudo, eu me torno igual a ele, eu fico mudo também, eu fico incapaz de gerar vida. Essa é a lógica por trás do conceito da idolatria de ídolos mudos. Por quê? De um lado eu tenho um ídolo mudo e morto, do outro eu tenho um ídolo vivo, eu tenho um Deus vivo que fala. Quando eu adoro o Deus vivo que fala, a minha vida reflete um aspecto que aquele que adora aquilo não consegue. Então o culto de um Deus vivo é um culto diferente. O que a gente tem hoje nas igrejas são shows. Você vai para dentro da igreja, parece uma boate. Aí você diz, peraí, isso aqui e o Rock in Rio está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque só está se reproduzindo o padrão. Troféu, bênção de não sei o que lá. Não sei qual é o nome do troféu, é ganhador do evangelho, ganhador de almas. Gerando salvação, troféu gerando salvação. Fizeram um Oscar gospel brasileiro. Aí pega os influenciador, piadista, que só faz copiar o mundo, leva o caba para lá e dá um prêmio para ele que ele gerou salvação. Para mim, quem gera salvação é o Espírito Santo. Então vamos dar um troféu para ele? Dê um troféu para o Espírito Santo, porque quem gera salvação é o Espírito Santo, meu irmão. Não sou eu não, eu sou um vaso apenas, um vaso de barro, que tem a honra de carregar o Espírito Santo dentro dele. E aí Paulo está dizendo, cuidado com isso. Cuidado com a reprodução de modelos mundanos. Busquem o mover do Espírito de Deus. E é esse mover que vocês precisam. Verso 3. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Gente, esse versículo aqui, ele é um versículo de debates, muitos debates. Porque a maneira como ele é escrito, gera-se dúvida. Na palavra anátema Jesus, faltou um artigo, que se ele tivesse presente lá, trazia clareza para a compreensão. Então entenda assim, deixa eu explicar para você. Existe um artigo, que estando lá, ele daria certeza absoluta da segunda visão que se defende sobre esse texto. Tem duas visões que se defendem sobre esse texto. A primeira e a segunda visão se encaixam perfeitamente na maneira como foi escrito. Mas, se um artigozinho só tivesse sido acrescentado por Paulo, havia certeza que era o segundo e não o primeiro. Só que hoje existem dúvidas se é o primeiro ou é o segundo. Entendeu? Deixa eu explicar para vocês. O primeiro, quando diz anátema Jesus, é como se fosse assim: eu amaldiçoo você, eu amaldiçoo Jesus. Isso é uma compreensão que se obtém daí. Então, se essa é a compreensão, então Paulo estaria dizendo, ninguém amaldiçoa Jesus pelo Espírito de Deus. Aí isso é lógico, né, gente? Ninguém vai... Como é que eu tenho o Espírito Santo e vou amaldiçoar Jesus? Espera aí, é loucura isso. A não ser que pelo Espírito eu possa dizer Senhor Jesus. Então ninguém declara que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Pastor, então se o cara disser Jesus é o Senhor e for descrente, ele está declarando? Não, ele está simplesmente falando. O que Paulo está dizendo é a declaração de Espírito, em Espírito. Se eu chegar para você e disser Jesus é o Senhor da sua vida, você vai dizer amém. Sua alma vai dizer isso. Sua alma só pode dizer isso se for pelo Espírito Santo. Se você está aqui e não é crente, meu irmão, você pode morrer de gritar, Jesus é o Senhor, vou ganhar o troféu gerando salvação. Você pode ganhar bilhões de troféus, meu irmão. Se não for pelo Espírito Santo, você não vai declarar com convicção que Jesus é o Senhor da sua vida, ou de qualquer coisa. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, ela diz o seguinte: ninguém pode
amaldiçoar em nome de Jesus, e ninguém pode abençoar em nome de Jesus se não for pelo Espírito Santo, que é a questão da presença do artigo. Como existia o costume de orações imprecatórias, você já deve ter visto o pastor dizendo o seguinte: pastor herege, viu gente? Você está debaixo da minha cobertura espiritual. Se você sair da minha igreja, eu tiro a cobertura de você e virá maldições sobre você. Isso é heresia, viu gente? Esse cara não está falando pelo Espírito, a não ser de Satanás. Ninguém tem o poder de controlar o poder de Deus e amaldiçoar alguém, ou tirar a bênção de alguém, ou dar bênção a alguém no sentido estrito. Deus abençoa quem Ele quer abençoar, e amaldiçoa quem Ele quer amaldiçoar, e isso pertence a Ele, não a mim. Eu apenas evidencio a bênção ou maldição a partir do que eu estou vendo da obra de Deus na vida dele, com base na palavra. Eu vejo Deus fazendo algo e digo: rapaz, aquilo ali é bênção de Deus na vida daquele cara. Mas eu não tenho a capacidade de dizer: é mesmo, é verdade. Então, a segunda explicação, provavelmente, é de que existiam pessoas querendo arrogar para si a capacidade de amaldiçoar ou de abençoar as pessoas pelo poder que Deus deu a ela. Essa é a segunda explicação. Então, se você vier para essa igreja aqui, meu irmão, vou jogar sobre você aqui eu nem trouxe hoje, o meu paletó, e aí os irmãos formar uma fila aqui, passar pelo meu paletó, meu irmão, você vai sair do outro lado abençoado. Eu vou pegar óleo, vou jogar sobre você, meu irmão, vou lhe abençoar, o óleo que eu trouxe, água lá do Monte Sião, eu fui no Monte Sião, é uma cidade lá em São Paulo, agora. E interessante que lá tem água, viu gente, água em fonte, assim, eu vi o pessoal enchendo garrafa de água e bebendo as águas que ficam nas fontes da cidade. Aí eu digo, mas rapaz, eu brincando com o pastor, eu disse: olha rapaz, isso é água do Monte Sião, a gente podia levar e vender essa água, né? Era água do Monte Sião mesmo, só eu não podia dizer que era da cidade, né? Mas o que a gente vê não é isso? Pessoas arrogando, criando estratégias de marketing. Vamos agora fazer uma fogueira, a madeira vai custar 300 conto. Ou seja, o cara, ele pega o poder do Espírito Santo e ele cria estratégias e meios para dizer que ele dá bênção e tira bênção. Eu não tenho a capacidade disso. Nenhum de nós temos essa capacidade. Então, um dos pontos que Paulo está dizendo aqui, a segunda interpretação é essa: você não tem poder, pelo Espírito, de amaldiçoar ou de abençoar ninguém. Você não tem esse poder, não é seu esse poder. Agora, pelo Espírito Santo, eu posso de fato reconhecer se alguém está debaixo de maldição ou debaixo de bênção. Não de maneira espiritualística, mas é óbvio que uma pessoa que ainda não tem Cristo está debaixo de maldição, gente. Debaixo da ira de Deus. E quem foi liberto pelo sangue do Cordeiro, não existe mais maldição sobre você, meu irmão. Não resta mais nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus, não resta mais maldição. Satanás só toca em você se Deus deixar, meu irmão. E se Deus deixar, ele ainda bota o cumprimento da corrente de Satanás no cumprimento que ele quer. Satanás só chega onde Deus deixar que ele chegue, assim como deixou na vida de Jó. Nós estamos debaixo do controle soberano do Senhor, então eu não tenho poder sobre o Espírito. Então o que a gente entende aqui, independente da explicação, se é a explicação primeira ou a explicação segunda, o ponto maior aqui é Paulo dizendo o seguinte: vocês precisam entender que o Espírito Santo não é uma força que está à disposição de você, para você usá-la da forma como você quer. Você não tem essa capacidade. Você é apenas um canal que o Espírito usa para se mover. Você não é o que controla ou domina o Espírito. Compreendido isso? Vamos para a segunda parte agora. Verso 4. Ora, meu tablet descarregou, viu gente? Se eu falar bobagem aqui, foi porque foi o Espírito. Não, foi não, viu? Fui eu mesmo. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Terceira frase agora. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Perceba um detalhe aí. Ele está fazendo 3 afirmações aqui, são 3 frases. Vou ler de novo a primeira frase. Vamos ler. Primeira frase. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Primeira frase. Segunda frase. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
Terceira frase. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Se eu pegar essas três frases e colocar uma embaixo da outra e verificar o que está igual nelas, você vai perceber o seguinte. Ele faz três afirmações iguais. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Mas ele muda a pessoa em cada frase dessa. A primeira frase ele diz, o Espírito é o mesmo. A segunda frase ele diz, o Senhor é o mesmo. E a terceira frase ele diz, Deus é quem opera tudo em todos. O que nós temos aqui, irmãos? Alguns afirmam que o que nós temos aqui é uma apresentação das operações da Trindade no meio da igreja. O Espírito, o Filho e o Pai. A dúvida que se tem a respeito desse pensamento é que quando ele afirma Deus, os outros são Deus também, é óbvio. E por que ele afirma só Deus no terceiro? Pelo ordenamento. Vamos pensar aqui. Primeiro, existem dons diversos. Cada pessoa recebe de Deus um dom, uma capacitação. As capacitações dadas por Deus são diversas, mas essas capacitações são dadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você, concede a você capacidade, poder de realizar. Você só pode realizar se o Espírito Santo estiver com você. Então, o dom que você tem para servir a igreja, foi dado por Deus, pelo Espírito Santo em você. Nem todos têm os mesmos dons, pois nem todos foram igualmente capacitados por Deus com as mesmas capacidades. Deus às vezes dá a uns mais, a outros menos. A uns de um jeito e a outros de outro. Mas é o mesmo Espírito que capacita todos igualmente. Segundo, a diversidade nos serviços. O que é capacitação? É um poder que existe em mim. O que é serviço? É a realização e a utilização desse poder. Então, por exemplo, Deus me deu o dom de pregar. Eu estou, nesse momento, servindo a vocês com a pregação. Eu posso ter o dom de pregar e ficar calado, vou continuar com o dom ali, mas não faz sentido, porque por que eu tenho o dom de pregar se eu não prego? Então, se Deus me deu o dom de ensinar, de pregar, eu estou nesse momento fazendo um serviço para vocês, estou servindo-os por meio da pregação. E quem ordena o serviço? O Senhor Jesus. Por que o Senhor? Porque quem manda nos empregados é o Senhor. Quem manda nos servos é o Senhor. Então eu recebi do Espírito Santo um dom, mas eu executo um serviço para um mestre, o Senhor. Você recebeu um dom de Deus, vários dons de Deus, várias capacidades que Deus te deu pelo Espírito Santo, e você tem em você, pelo Espírito Santo. Mas você vai executar o serviço nessa igreja por ordem do cabeça Jesus Cristo, que vai te dar o ordenamento para que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Por fim, por que nos movemos? Por que então fazemos o que fazemos? Por causa da operação daquele que está fazendo a obra da salvação. Porque há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que Deus está fazendo no mundo, através de nós, em nós e através de nós, é algo que o Pai está realizando, executando. O Pai está executando uma obra no mundo, em nós e através de nós. Essa obra é realizada pelo serviço ao Mestre Jesus, no poder do Espírito Santo que habita em nós. Entendeu a trindade presente nessa missão? É assim que funciona essa trindade. Então, se esse Deus opera em nós dessa forma, Ele opera de que maneira? Olha o verso 6. Olha o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Vamos lá.
Deus sabe o que Ele quer para essa igreja. Deus sabe. Deus tem uma visão a ser realizada por meio dessa igreja a respeito do reino de Deus. Deus irá realizar essa missão por meio do povo que Ele escolheu para estar aqui nessa igreja. O que nós precisamos então agora é estarmos sensíveis ao Espírito Santo, que por meio dos dons e capacidades dados pelo Espírito Santo, nós possamos servir uns aos outros, para produzir edificação entre nós, unidade, crescimento. Então, a beleza do culto cristão é a beleza de um culto onde há diversidade de operações. Várias pessoas realizando a obra de Deus e edificando o povo de Deus. Fazendo isso no poder do Espírito Santo para produzir edificação para o povo. Portanto, se você é apenas a pessoa que quer viver sentada no banco, apenas como um receptor, você está equivocado a respeito do culto. Quando eu falo culto, eu não estou falando apenas dessa reunião aqui do domingo. Eu falo sobre a prática da vida da igreja. Você serve em alguma frente de obra nessa igreja? Você realiza algo? Por meio de você, algo é feito no serviço do mestre? Algo é feito para que a realização do Pai, por meio dessa arca na qual nós estamos, possa se mover no mar da realização da obra divina? Você pega o que nesse barco? Você varre alguma coisa? Você pega no remo? Você avisa pelo menos ao capitão que está se aproximando uma tempestade? O que você executa nessa missão? Porque é exatamente isso. O culto do domingo, irmãos, é nada mais que o ápice da vida da igreja. Porque durante a semana, uns ensaiam, outros se preparam para pregar. Nós temos as escalas, os líderes determinam as escalas de quem vai interpretar, de quem vai cantar, de quem vai estar operando os sistemas ali, de quem vai estar na internet, de quem vai estar na recepção. Para as pessoas que fazem parte dos ministérios aqui na igreja, sabem que você está incluído em escalas, de serviço na segurança, de serviço, ou seja, tudo que nós fazemos aqui no domingo é apenas subproduto de tudo que a gente realizou durante a semana de preparação para o domingo. A reunião de casais da mesma maneira, a reunião de mulheres, a reunião de homens, cada atividade que nos une como povo em torno do Evangelho de Cristo, em torno da palavra, é realizado pelo mover de diversas mãos. E quanto mais nós estamos envolvidos nesse mover, mais nós somos beneficiários daquilo que é o mover da obra, dos dons, das capacidades que Deus dá. Não despreze o serviço que você faz para Deus, em amor aos seus irmãos, em amor a Cristo. Não despreze isso. Envolva-se. Dê os seus dons e talentos para que a obra de Deus seja realizada. Mas entenda que é o mesmo Deus que move tudo em todos. O que Paulo quer nos ensinar, irmãos, é que a maravilha do mover de Deus é nada mais nada menos que uma igreja de pessoas que amam a Deus ao ponto de amar seus irmãos por meio de seus serviços. A manifestação do culto é a multiforme graça de Deus, operando por meio da vida de cada pessoa, usando os seus serviços, seus dons e talentos, até os recursos financeiros que você deposita aqui. Tudo isso está sendo usado para a promoção do reino do Senhor. E quanto mais a igreja ela faz avançar esse reino, mais diversidade de dons, mais prosperidade, mais essa multiforme graça se manifesta, mais nós vamos ver riqueza das realizações de Deus no nosso meio.
Como é bênção de Deus ver isso. Então a igreja não é um bocado de robô programado, não é um bocado de clone. São pessoas diversas, com diversas personalidades, diversas capacidades, diversos dons, todos contribuindo naquilo que lhe compete, no poder do Espírito Santo, no serviço do Rei, fazendo a obra de Deus avançar. E meu irmão, se você não está fazendo parte disso, você não está cultuando como deveria, você não está experimentando essa graça, esse mover de Deus. É isso que Paulo vai dizer agora no restante dos 2 próximos capítulos inteiros. Ele vai trabalhar isso. O 12, os próximos 2, junto com o 12, o 12, 13 e 14. Ele vai trabalhar isso por meio dos dons espirituais, das manifestações espirituais que aconteciam no meio do povo. Por meio das capacitações espirituais que aconteciam no meio do povo. Deus concedia ao povo capacidades para realizar, e esse povo deveria realizar essas capacidades, confiando no poder do Espírito Santo, não para orgulho pessoal, não para utilizar para seus benefícios próprios, mas para o benefício da obra de Deus. Isso é o mover de Deus no meio do seu povo. Então, meu irmão, se você não executa, se você não está inclinado a ser participante dessa missão, você ainda não compreendeu a profundidade do que é cultuar o Senhor, do que é adorar o Deus vivo, um Deus que serve. Para pensar, quem é o nosso Deus? Um ser infinito, um ser que não precisa de absolutamente nada, mas que escolheu deixar o trono de sua glória, esvaziar-se, tornar-se homem, ser frágil como um bebê, crescer como um homem, lavar os pés de coisas como nós, para derramar seu sangue em uma cruz e nos servir com sua própria vida. O nosso Deus é um Deus de serviço. O nosso Deus é um Deus de entrega. Então, o que é o culto cristão? É um momento onde cada pessoa entrega a Deus, por amor do seu irmão, aquilo que Deus comissionou você a fazer. Isso é o culto cristão. Qual é o resultado disso? Músicas bem tocadas, interpretação bem executada, pregação bem elaborada, transmissão bem realizada. O resultado é uma igreja viva, uma igreja de serviço, uma igreja de mover. Isso é o resultado. É uma igreja que se move no mundo. Não é uma igreja morta, não é uma igreja comercial, não é uma igreja de clube. É uma igreja de um carpinteiro. O carpinteiro mais rico do universo, mas que abriu mão de sua riqueza para vir servir a pessoas como nós. Por isso que o culto cristão não é o que muitas vezes está sendo feito aí. Um lugar de vaidade, ostentação, disputas por poder, engrandecimento pessoal, idolatria. Não, isso não é o culto cristão. O culto cristão é um lugar de esvaziamento, entrega, serviço, amor. E no fim de tudo isso, o somatório de todas essas coisas juntas, uns para os outros, produz glória para Deus. Se você ainda não conhece Jesus e está aqui no nosso meio, entenda que Cristo morreu numa cruz para te trazer para o povo dele. Ele morreu em uma cruz para que você tivesse sua alma atraída à salvação. E se você foi atraído à salvação, entenda uma coisa. Você vai sentir um desejo fortíssimo de servir ao povo do Senhor. Eu vou servir a Deus. Como? Como você vai servir a Deus? Deus precisa de comida para você mandar para Ele? Deus precisa de dinheiro para você mandar dinheiro para Ele? Deus precisa de atenção para você dar atenção a Ele? Eu quero servir a Deus. Como? Como é que você serve a Deus? Jesus diz:
Se você der um copo de água a um dos meus pequeninos, é a mim que você faz. Você quer servir a Deus, meu irmão? Quero pedir você aí, Batista da Graça, ou até visitante também, se estiver aqui. Olha para o lado. Olha aí para o teu lado. Olha para o outro lado. Olha para trás agora. Você quer servir a Deus, meu irmão? Fazer igual aquelas igrejas, né? Agora diga para o seu irmão. Não diga nada para ele, não. Você quer servir a Deus, meu irmão? É esse povo que você está vendo que você tem que servir. Aí você está servindo a Deus. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus que nos chama a servir aos outros em amor.